Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Que as bênçãos do Senhor te alcance, gerando vida em tudo à sua volta, na sua família, na sua vizinhança. E hoje nós vamos falar sobre o poder da oração. A oração é um diálogo entre nós e o nosso Deus, mas na maioria das vezes nós transformamos em um monólogo, onde só a gente fala, só a gente pede, mas mais do que nós desejamos falar com o Senhor, Ele deseja falar conosco. Então, nós precisamos orar até ouvir Deus falar conosco. E Ele trouxe ao nível mais simples que existe, o relacionamento entre Ele e nós, entre o mundo espiritual e o mundo físico, a fala. Através da oração, nós podemos conversar e investir nesse relacionamento entre nós e o nosso Deus. E a oração é o trilho por onde passa o propósito do Senhor. Através da oração, Deus nos dá a honra de poder participar daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele está fazendo. Lá em Salmos 8 diz que o Senhor nos fez menor que os anjos, mas Ele nos coroou de glória e de honra. E você sabia que quando Jesus estava aqui, orou por mim e por você? Lá em João 17, nós vemos o Senhor pedindo ao Pai: Pai, eu rogo não somente por estes, mas eu peço também por aqueles que irão crer em mim através da tua palavra. E eu peço para que todos sejam um conosco, assim como tu, Pai, és em mim e eu em ti. E a glória que me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um conosco, para que o mundo conheça que tu me enviaste e que tu tens amado a eles como tens amado a mim. E eu me entrego totalmente a ti, para que. E eu faço isso, olha só o que Jesus disse. Eu me entrego totalmente a ti. E eu faço isso por eles, para que eles sejam completamente teus. Ouvindo essa oração de Jesus, não tem como nós não o amarmos. Lá em Deuteronômio 10, o Senhor pede a Israel: Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que o temas, senão que ande em todos os seus caminhos, que o ames, que o sirva, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. A gente precisa dizer esse texto falando na primeira pessoa. Eu, Leia, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que o ames. Porque o Senhor não pede nada de nós que Ele não tenha feito primeiro. E Jesus Ele nos ensinou orando, e Ele nos deu uma ordem. Orai sem cessar, orai o tempo todo, invista nesse relacionamento. E para a gente poder entender sobre a oração, nós vamos andar pela Bíblia, porque uma oração sincera, Deus perdoa, Deus muda história, Deus sara feridas. Lembra de Ana? Faz a estéril habitar em família. Deus revoga a sentença de morte. Salmo 102, 17 diz, olha, Deus não desprezará a oração do desamparado. Ele ouvirá o gemido dos necessitados e ele solta os sentenciados à morte. E sabe quando é que o Senhor quer ser chamado? Quando mais precisamos. Salmo 50, versículo 15 diz assim, me invoca no dia da tua angústia, para eu te livrar e depois você me glorificar. Depois você vai dizer como é maravilhoso servir esse Deus, ter o cuidado desse Deus. No Salmo 145, 18, sabe o que diz? Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Daqueles que o invocam em verdade. Esse é o critério que Deus usa para nos ouvir. Jeremias, Isaías 29, 12, olha o próprio Deus falando. Vocês vão me buscar, vocês vão orar a mim e eu ouvirei. Quando me buscardes de todo o vosso coração. É maravilhoso ver isso. É maravilhoso saber que o Senhor se inclina para nos ouvir. Que mais do que nós desejamos falar com Ele, Ele deseja falar conosco. Para a gente entender sobre o poder da fala, nós vamos para Gênesis 1. Lá nós vemos o Senhor criando os céus.
a terra e todo o seu exército, pelo poder da fala. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Hebreus 11 diz que tudo, pela fé, entendemos que pela palavra de Deus, os mundos foram criados, de maneira que aquilo que eu vejo não veio do que é aparente. Que mundos são esses? O mundo espiritual e o mundo físico. O mundo invisível e o mundo visível. E o mundo espiritual existe primeiro. Todas as coisas do mundo natural veio do mundo espiritual. E as coisas naturais são cópia, figura, sombra, semelhança. Lembra de quando o Senhor nos criou? Criou Adão? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lembra do que o Senhor disse a Moisés acerca do tabernáculo que ele precisava construir? O Senhor disse, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. O tabernáculo terrestre, ele recebeu de Deus o modelo do verdadeiro tabernáculo. Hebreus 8, versículo 2 diz que o verdadeiro tabernáculo, sabe quem fundou? O Senhor e não o homem. E quando Deus fala, ele fala aos dois mundos. Ele fala ao mundo espiritual e ao mundo físico. E entre o mundo espiritual e o mundo físico, há um eixo de simetria que são paralelos e correspondentes. E mais do que você deseja falar com Deus, Ele deseja falar com você. Viu? E nós vemos isso, sabe aonde? De novo, vamos voltar para o Éden. Quando o Senhor formou Adão do pó da terra, está escrito: o Senhor soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida e despertou um terceiro elemento, a alma do homem. E o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:7. Agora nós temos um homem que vive em duas dimensões, um corpo físico e um corpo espiritual. 1 Coríntios 15:44 diz que se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Nós somos um ser que vivemos nessas duas dimensões. E quando Deus forma Adão, soprando em suas narinas o corpo espiritual, depois Deus dá a ele uma ordem. De todas as árvores do jardim, Adão, você vai comer. Você pode comer. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. E nós vemos que Eva comeu. Provavelmente ela deve ter sentido medo, uma angústia, porque nós vemos isso em seguida, depois que a gente vê a atitude que eles tiveram. E a Bíblia diz que ela ofereceu a Adão, mas Adão viu que ela já tinha comido. Mas fisicamente ela não caiu, não desmaiou. Aparentemente estava tudo bem. E ele também comeu. E depois que ele comeu, eles foram se esconder. E a Bíblia diz que havia um encontro diário entre Deus e Adão. Mas Deus, ele prioriza o relacionamento conosco. E sabe como que a gente vê isso? Porque mesmo Adão tendo pecado, o Senhor não deixou de vir, tá? Porque a Bíblia diz que tudo está diante dos olhos do Senhor. E o Senhor veio, sabe como? Procurando para proteger. Ele veio chamando. Mas agora, fisicamente, Adão estava vivo. E onde foi essa morte? Essa morte foi no espírito. A palavra morte vem do latim, que quer dizer desligar. É a morte definitiva de um organismo. E o Senhor veio chamando. Agora precisaria ser de uma outra maneira, porque já a conexão entre Deus e Adão era impossível. Porque está escrito em João 4:24 que Deus é espírito. Então ele se conecta ao nosso espírito.
Hoje, como é que nós ouvimos o Senhor? Falando ao nosso espírito. Através do nosso espírito é a comunhão com Deus. Adão perdeu porque morreu. E o Senhor veio agora falando no mundo físico, de maneira audível. A Bíblia diz que Adão ouviu a voz de Deus no jardim. E Deus veio chamando: Adão, onde você está? Não era atrás de que árvore você está, que eu não estou conseguindo te achar. Deus veio chamando para despertar em Adão a sua consciência. Provérbios 20 e 27 diz que o Senhor deu ao homem inteligência e consciência. E ninguém pode fugir de si mesmo. E quando ele pergunta: Adão, você comeu do fruto que eu disse que não era para comer? O Senhor queria que Adão entendesse que a sua morte não tinha sido um castigo. Tinha sido consequência de suas atitudes. Mas ele veio e ele tinha um plano de resgate já, porque na sua onisciência, Deus viu que Adão ia pecar. E sabe o que ele disse? Agora que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, para que ele não tome do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Viver eternamente como se Adão havia morrido. Deus estava dizendo para ele não viver eternamente na condição que ele estava, como pecador eterno, sem uma chance de resgate. O Senhor tirou ele do jardim, para que ele não comesse do fruto e vivesse eternamente na sua condição. Em Levítico 25, nós vemos o próprio Deus dando uma lei, entre outras leis, que é a lei do parente remidor. O Senhor, nessa lei, diz assim, quando o israelita perder os seus bens e for levado escravo, só um parente pode resgatá-lo. Porque o parente, comprando de volta, quando o parente comprar ele de volta, agora ele vai ser escravo do parente. E para que o parente não trate ele com rigor, não maltrate, então só um parente pode resgatar. Ou se ele adquirir riqueza e conseguir pagar o seu resgate. Mas trazendo para Adão, agora era impossível que Adão pudesse se redimir, porque não havia vida nele mesmo. Mas a Bíblia diz que Jesus aceitou. Ele aceitou nos resgatar. Gálatas 4:4 diz, olha, e vindo a plenitude dos tempos, o que é isso? E vindo o momento exato, Deus enviou seu Filho para nos remir, nascido de mulher, sob a lei. E sabe o que Jesus veio fazer? Está escrito, nos reconciliar a Deus, com Deus. Ele veio, está escrito, fazer a ligação, morte, desligar, nos ligar de volta ao Senhor. A maior declaração de amor que o mundo pôde ver. O Senhor deu Jesus em nosso resgate, quando nós estávamos, perdidos, vivendo segundo as nossas vontades e desejos. E o Senhor veio. E o que isso tem a ver com oração? Tudo! Lembra que Adão tinha um relacionamento com o Senhor através do seu espírito? Então a vida veio onde a morte começou. Lembra quando o anjo veio e falou com a Maria? Maria, você foi a escolhida entre todas as mulheres. E Maria ficou com medo. Ele disse, não tenha medo, viu? E ela disse, mas como será isso se eu não conheço o homem? E ele disse, o que virá, o Espírito Santo virá sobre ti e vai te envolver com seu poder. Você vai ser mãe do Salvador. E Jesus veio, nasceu, agora com natureza humana, diz Gálatas 4, e agora como nosso parente, vai nos adotar. Deus vai nos adotar. Nós somos filhos por adoção através de Jesus. Você lembra de um encontro que Jesus teve com a samaritana? Jesus estava subindo para Galileia, mas precisava passar por Samaria. E a Bíblia diz que já era perto do meio-dia
Cansado do caminho, Jesus sentou junto à fonte e aí em seguida veio uma mulher de Samaria e Jesus pediu, por favor, me dá água. E ela disse, Senhor, tu és judeu e eu samaritana, por que me pede água? Os judeus não tinham um bom relacionamento com os samaritanos. E aí sabe o que Jesus disse para ela? Se você conhecer o dom de Deus, o que isso que quer dizer? Se você soubesse, dom é presente, o presente que Deus tem para dar, e quem é que te pede água, você lhe pediria e ele te daria água viva. Ela já falou, Senhor, o Senhor nem tem balde para pegar água e o poço é fundo. Por acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebeu ele, seus filhos, seus animais? Jesus falou, quem beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, ó, se fará nele uma fonte de água viva que salta para a eternidade. No último dia da festa dos tabernáculos, Jesus clamou em alta voz e disse assim, ó, quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. E ele estava falando do Espírito Santo, que havia de vir. E todos que crescem em Jesus iam receber o Espírito Santo. Por quê? Porque a salvação de Deus começa onde a morte começou. E a salvação de Deus, primeiro, é o Espírito Santo que convence o seu espírito de que Jesus é Senhor. A salvação de Deus é pela fé, viu? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ninguém fale, eu fiz mais. Mas é o seguinte, a salvação de Deus começa no Espírito. E como um rio, na medida em que você vai alimentando o seu espírito com oração, com palavra, com jejum, o Espírito Santo, dentro do nosso espírito, vai inundando a nossa alma, mudando a nossa maneira de pensar, viu? E inundando e transformando tudo à nossa volta. Quando nós oramos, nós somos transportados para onde? Para os lugares celestiais. É lá. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra sangue, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra hostes da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. A Bíblia diz que nós fomos vivificados. Quando Jesus morreu, nós morremos com ele. Quando ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados com ele e assentamos com ele, sabe onde? Nos lugares celestiais. Efésios 1 diz que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos, sabe aonde? Nos lugares celestiais em Cristo. É nessa dimensão onde o Senhor quer que sejamos o tempo todo. Jesus disse, andai em espírito. Quando oramos, nós somos transportados para a mesma dimensão onde Jesus está, que nós estamos com ele, onde ele vive e onde ele opera. E Jesus contou o maior segredo de vitória. Lucas 18. Jesus disse que numa cidade havia um juiz que não temia nem a Deus e nem aos homens. E lá havia também uma viúva que estava precisando de socorro. Ela foi lá e falou, seu juiz julga minha causa contra o meu adversário. O juiz não quis atendê-la. Sabe o que ela fez? Não desistiu. Continuou indo lá. Até que um dia o juiz disse, eu sei que eu não temo a Deus e nem temo aos homens, mas eu vou socorrer essa viúva para que ela não me perturbe mais, para que ela não me moleste. Sabe o que Jesus disse? Se aquele juiz mau pôde socorrer aquela viúva, porque ela tanto insistiu, e Deus não vai socorrer os seus filhos que clamam de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Porque às vezes a gente precisa esperar um pouco. E nessa espera a gente desiste. Mas Jesus contou. Sabe qual é o segredo? Não desistir, não desistir, não desistir, não desistir. Orar até a resposta chegar. E sabe quais são os pensamentos do Senhor a nosso respeito?
de paz, de vida. Nós vemos Jesus, quando esteve aqui, nos mostrou uma vida de oração, uma vida de entrega total. Quando você ouve Jesus dizendo: Pai, eu me entrego totalmente a Ti, e eu faço isso por eles, para que eles sejam totalmente Teus, e que eles sejam um conosco, eu neles e Tu em mim. Que declaração de amor! Que maneira maravilhosa o Senhor trouxe ao nível mais simples que existe, o relacionamento entre Ele e nós. E você, como você está? Você tem investido nesse relacionamento com o Senhor? Você está preso na dor, na angústia, no medo, num passado de sofrimento? Pediu e não recebeu? Quem sabe não está preso, sabe onde? Nos lugares celestiais. Você precisa ir lá. É lá que é a nossa batalha. A Bíblia diz que se nós pedimos, se nós pedimos, querendo de verdade, o Senhor vem e se manifesta. Sabe o que ele diz? Clama a mim e eu vou te responder, eu vou revelar, te mostrar coisas grandes, verdadeiras que você não sabe. Ter uma vida de relacionamento com o Senhor depende de muito tempo de oração. O Senhor não nos ouve porque oramos bonito, porque sabemos orar. A Bíblia diz que não sabemos orar. É o Espírito Santo que nos ajuda na nossa fraqueza. E sabe o que Ele faz? Ora conosco, intercede por nós. Jesus, antes de subir, Ele disse, eu vou pedir ao Pai. Na verdade, eu vou rogar ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador, que estará com vocês para sempre. E Ele vai conduzir vocês em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu de mim. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça que Deus fará aos seus filhos, do juízo que virá sobre o pecador. O Espírito Santo é aquele que intercede por nós, que ora conosco. Os seus conselhos nos faz viver, aquele que nos conduz, que diz vai, você vai, fica, você fica. Lembra do que Jesus disse a Nicodemos? Que aquele que é guiado pelo Espírito não sabe de onde vem, nem para onde vai, porque fica esperando a todo momento o comando do Espírito Santo. Invista nesse relacionamento. Ore o tempo todo. E eu tenho certeza que você vai perceber qual é a vontade do Senhor. E agora eu vou orar por você. Pai, nós te adoramos. Nós glorificamos o teu nome por essa maneira tão simples que o Senhor escolheu se relacionar conosco, Senhor. Só precisamos falar, só precisamos pedir. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque de todas as riquezas está na tua presença, sob o teu cuidado, poder falar contigo é a maior delas. Eu te apresento, Senhor, cada família, cada vida que vai ser alcançada por tua palavra. Que eles possam, Senhor, a partir de hoje, investir no relacionamento contigo, numa vida de oração, numa vida de intimidade, a ponto de perceber, Senhor, qual é a tua vontade. Espírito Santo, nos guia, nós queremos, Senhor, seguir os teus passos. Mesmo quando estivermos distraídos, vem e nos chama, nos leva, Senhor, nos leva ao centro do teu querer. Em nome de Jesus. Amém.